Durante mais de 30 anos, o bondezinho das 10h15, que descia do Silvestre, parava como um burro ensinado em frente da casinha de José Maria e ali encontrava almoçado e pontual o velho funcionário. Um dia, porém, José Maria faltou. O motorneiro batia a sirene e os passageiros se impacientavam. Floripes correu aflita a avisar o patrão. Achou-o de pijama, estirado na poltrona, querendo rir. José Maria, o senhor perdeu a hora? Há muito tempo o motorneiro já dá o sinal. Diga-lhe que eu não preciso mais, que eu não irei mais. Tu não sabes que eu estou aposentado, Floripes? A criada chegou à janela e gritou o recado. E o bondezinho desceu sem seu mais antigo passageiro. Começa assim essa história que se passa no Rio de Janeiro, capital da República, nos anos 40 do século passado, quando o funcionário público José Maria se aposenta depois de 35 anos de serviços prestados. Só então ele se dá conta de sua vida monótona, dedicada unicamente ao serviço no ministério. No tédio sem fim de sua vida de aposentado, sem família, sem amigos, sem interesses intelectuais ou de diversão, só lhe resta pensar no passado. E é assim que certa noite, dormindo, ele sonhou. Foi voltando para o passado. Abriu-se-lhe uma cidade de montanha pontilhada de igrejas. E sempre para trás, ressurgiu uma cidadezinha onde encontrara Duília. E Duília lhe repetiu calmamente aquele gesto, o mais louco e gratuito com que uma moça pode iluminar para sempre a vida de um homem tímido. Reviu-se na cidade natal, com apenas 16 anos de idade, acompanhando a procissão que ela seguia cantando. Foi nessa festa da igreja, no final de tarde, que tivera a grande revelação. Acordou com raiva de ter acordado. Fechou os olhos para dormir de novo e reatar o fio de sono que lhe trouxe Duília. Mas a imagem esquiva lhe escapou. Duília desapareceu do tempo. Aos poucos, essas lembranças vão se tornando uma obsessão. A imagem de Duília não o abandonava. Às vezes chegava a dormir com a sensação de ter deixado a cabeça pousada no colo dela. Não imaginava o que havia de alucinatório nisso. Chegava mesmo a envergonhar-se. Mas como evitá-lo? E por que, se isso lhe fazia bem? Disponível, sem jeito de viver no presente, compreendeu que despertara com muitos anos de atraso nos dias de hoje. Não encontraria mais o caminho do futuro e nem havia mais futuro nenhum. Chegara ao fim da pista. Sabia agora o que queria fazer. Voltar ao lugar do passado. Feitos os preparativos, partiu para a longa viagem de 5 ou 6 dias. Primeiro, de trem até Belo Horizonte, e de lá em Jardineira até Curvelo, boca do sertão mineiro. Daí em diante, nas costas de um burro, tudo como quando ele tinha 16 anos de idade. Viagem solitária, cansativa, longa, apenas ele e o guia. No segundo dia de marcha, pararam para passar a noite em Rancharia do Dumbá, antes de encetar a travessia mais difícil da Serra do Riacho do Vento. Não era o desconforto da cama, nem a pobreza do aposento que lhe tirava o sono. Era o fato de se achar mais perto daquilo que não precisava mais evocar para sentir. Mais algumas léguas e tocaria o núcleo do seu sonho. O que mais o espantara no gesto de Duília foi a gratuidade inexplicável e absurda pureza. Ela era moça recatada, ele um rapazinho tímido, apenas se namoravam de longe, mal se conheciam. A procissão subia a ladeira, o canto místico se perdendo no céu de estrelas. De repente o séquito parou para que as virgens avançassem, e na penumbra de uma árvore ela dá com o olhar dele fixo em seu colo. Parece que teve pena. E com simplicidade, abrindo a blusa, lhe disse: quer ver?
Ele quase morreu de êxtase. Pálidos ambos, ela ainda repete: quer ver mais? Ele mostra o outro seio branco, branco. E fechou calmamente a blusa e prosseguiu cantando. Só isso. Durou alguns segundos, está durando uma eternidade. Apenas uma vez, ele avistara Duília depois do acontecimento. A moça se esquivara, mas o que ela havia feito estava feito e era um alumbramento. Seguiram viagem. Era o trecho mais difícil no acesso à região de Duília. Por ali transitar há mais de 40 anos, e então realizar os preparatórios em Ouro Preto, e caminhava cheio de medo para o futuro. Foi quando começou a ficar só no mundo e pela primeira vez chorou o choro da tristeza. Mais viagem, mais caminho no dia seguinte, cada vez mais perto de Duília. Meu Deus, como fica longe o lugar do passado. José Maria começou a ter medo de chegar. Por fim, pouso triste. Estarei sonhando? Era então aquilo? E a cidade? Trazia na memória a visão de uma cidade, surgiu-lhe um arraial, povoado lúgubre. Como comparar a cidade luminosa que erguera em pensamento para o santuário de Duília? Foi descendo devagar. Passou em frente da igreja, entrou na praça vazia. A brisa agitava as folhas da única árvore. Tinha sido ali. A árvore era a mesma, pelo menos aquilo sobrevivera. Deixou-se ficar debaixo dos seus galhos, reviveu a cena inesquecível. Mas não encontrou o mesmo sabor. A árvore parecia indiferente. Quando perguntou por Duília, foi informado de que era professor em Monjolo, vilarejo não muito distante. Seguiria sozinho agora, por isso dispensou o guia. Já próximo ao destino, teve um terrível pressentimento. Como aceitar outra imagem dela, se não é que carregava consigo a namorada eterna? A poucas horas da amada, José Maria tremia de medo. De repente surgiu pela frente um arraial ainda mais pobre e menor do que Pouso Triste. José Maria engoliu um soluço. O letreiro Escola Rural aparecia em tinta esmaecida numa casinha modesta. O viajante apiou-se, bateu à porta. Uma senhora muito pálida veio atendê-lo em chinelos. Eu queria falar com Duília. Dona Duília. A mulher fez-o entrar e sentar-se, pediu licença e deixou a sala. Momentos depois, voltou mais arrumada. Seus cabelos eram grisalhos, a voz um pouco rouca, o sorriso agradável apesar dos dentes estragados. Ainda não tinha 60 anos e aparentava mais. Zé Maria sentiu como que uma pancada na nuca, baixou as pálpebras, confuso. Está se sentindo mal? Saiu e voltou com um copo d'água. Foi nada, o cansaço da viagem já passou. Olhava para ela estarrecido. Subitamente empalideceu. Chegava o momento culminante. A mulher pressentiu que algo de muito sério havia levado até ali o sombrio visitante. Atordoada, esperou. José Maria principiou a falar. Lembra-se de um rapazinho há muitos anos e que a viu numa procissão? Nós havíamos parado debaixo de uma árvore, ela ainda está lá, não morreu. Eu olhava como louco para você, Duília. Depois eu fui embora de Pouso Triste, mas eu nunca mais me esqueci. E só agora, a mulher assustada reconhecera nele o rapazinho de outrora. Fitou longamente. Quedaram-se mudos. O vazio do mundo pesava sobre o sossego do povoado. José Maria suspirou fundo. Aquela jovem de outrora, flor de poesia, era agora aquilo, fantasma da outra,
ruína de Duília. A mulher interrompeu a longa pausa. Tudo aqui envelheceu tanto. O que vem fazer nesse fim de mundo, seu José Maria? Ouvindo-a por sua vez pronunciar-lhe o nome, José Maria sentiu-se menos distante dela. Pareciam que davam juntos o mesmo salto no tempo. Eu vim à procura do meu passado. Viajar tão longe para se encontrar com uma sombra, envolvendo-se para si mesma. Veja que eu fiquei reduzida. José Maria pousou o olhar no colo murcho, local do memorável acontecimento. Não devia ter feito isso. O quê? Voltar ao lugar das primeiras ilusões. Sim, é verdade, pensou ele. Sim, não devia ter vindo. O melhor do seu passado não estava ali, estava aqui dentro dele. A distância alimenta o sonho. Sentiu falta de ar. Ergueu-se, chegou à janela. Bem a seu lado se achava alguém que se dizia Duília, espectro da outra. Espectro também pouso triste, esse mesquinho arraial lá de fora e tudo mais que a noite vinha cobrindo. Súbita raiva transfigurou-lhe as feições. Teve ímpeto de espancá-la, de destruir esse corpo que ousava ter sido de Duília, daquele corpo de que só vira um trecho, num relâmpago de esplendor. Ante o silêncio sombrio do visitante, ela teve medo. Procurou aplacar-lhe o desespero contido. Vai voltar para o Rio? Ao ouvir a voz mansa, José Maria enterneceu-se. Voltou a sentar-se e, cobrindo o rosto com as mãos, caiu no pranto. Achou-se ridículo, pediu desculpas. Duília, compassiva, tomou-lhe a mão, procurou consolá-lo. Um sentimento comum os aproximava. Durante longo tempo, as duas mãos enrugadas se aqueceram uma na outra. Mudos, trânsidos de emoção, ambos cerraram os olhos. Duas sombras dentro da sala triste. De repente, o homem não se conteve. Ergueu-se e saiu precipitadamente. A mulher correu atrás. José Maria? Senhor José Maria? Sua voz rouca mais parecia soluço que apelo. José Maria. Mas José Maria desaparecera na noite. Parada no meio do largo, Duília arquejava. Ninguém lhe ouvia mais a voz, nem lhe distinguia o vulto. Alguns soluços cortaram a escuridão.